Vamos lá, mais um vídeo de ordem, né? É a ordem que vocês querem, é a ordem que vocês vão ter. E aí, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje eu vou falar mais uma vez de ordem paranormal. Dessa vez, um questionamento que eu tive há algum tempo aqui e que eu acho bom passar isso para vocês, porque acho que ajuda na criação de suas próprias mesas. Eu acho que vai apoiar vocês na hora de criar os seus personagens ou na hora de você, mestre, solicitar para os personagens, para os jogadores, o que você quer que eles tragam para os personagens dele. E é sobre o seguinte: objetivo. Para quem não sabe, a maioria dos RPGs de mesa existe uma coisa na hora de criação de personagem que normalmente as pessoas pulam, as pessoas não fazem, e isso torna a campanha um pouquinho só prejudicada. Não prejudica tanto, mas prejudica o lado dos jogadores. Vamos lá. Atualmente, nas minhas mesas, uma coisa que eu peço para os jogadores e que eu faço quando sou o jogador é que cada um dos jogadores crie uma história para o seu personagem. Logicamente, não que seja obrigatório ter uma história, mas é bom que ele tenha. Por exemplo, na minha campanha de Dragon Ball, ninguém ali tinha uma história pré-estabelecida grande, porque eu falei para todo mundo: se vocês quiserem falar só que são Saiyajin que viveram uma vida normal até os dias de hoje, sem nenhum problema. Se você quer falar que você é uma pessoa normal até os dias de hoje, sem nenhum problema, ok? Mas, normalmente, a gente se cria de perguntar mais coisas pro personagem. Então, normalmente alguém fala, por exemplo, meu personagem, ele é um meio demônio, meu pai e minha mãe se apaixonaram, e aí eu nasci, mas meu pai foi banido por um clérigo e tal, e meu objetivo é encontrar e matar esse clérigo. Acabei de formalizar uma história, dei um objetivo para o personagem, criei NPCs que podem ser utilizados em subtramas pelo mestre. Olha o quão eu torno esse jogador mais preso ao RPG do que ele simplesmente falasse: eu sou um meio demônio, né? Não sei, eu nasci meio demônio, fui criado só pela mãe ali. Meu pai era um demônio que morreu há uns anos atrás, ele era um demônio fraco, não importava de nada não. E é isso. E agora eu ando pelo mundo aí matando monstros. Olha que coisa. Tipo assim, o que ele trouxe pro mestre poder utilizar na história dele. E lembrando que RPG não é sobre história, mas assim, se você pensar que o RPG tem mais facilidade quando você pensa no RPG como sendo o conto de uma história, essa história é do mestre e nada seu tem na mesa se você não der as ferramentas para ele. Então, hoje em dia, eu tento prezar em perguntar para ele sobre um objetivo, sobre essas coisas, e normalmente todo livro tem isso. Se eu não me engano, Lentes e Canais tem isso, e Dungeons and Dragons também, se eu não me engano, tem uma parte de objetivos. Então, meio que tipo assim, isso ajuda muito. E é uma coisa que eu percebi que existem RPGs que funcionam sem isso. E um grande exemplo para mim é o Ordem Paranormal. Você fala, ninguém ali tem objetivo? Tem e não tem. Eu diria tem, porque realmente, se você ver a lore de cada um dos personagens, em algum momento um ou outro fala sobre o objetivo deles. Mas, em si, o Ordem Paranormal funciona como um mata-mata de monstrinhos em que você é um agente, seja lá por qualquer motivo, e que seu objetivo é matar monstrinhos, independente de que monstrinho é. Você vai ser mandado para uma missão onde você arrisca a sua vida, onde você pode perder tudo que existe, simplesmente para tentar matar um monstro que nada a ver com você tem, para salvar pessoas que você não se importa normalmente e que você tá mais aprendendo sobre elas agora. Então você meio que começa a ter interação, a se conectar com essas pessoas agora. Então o RPG funciona sem um objetivo, mas os objetivos trazem mais pessoas à mesa. Vou dar um exemplo de personagens, começando com a personagem da Liz. O foco do personagem da Liz, o objetivo dela, é descobrir o porquê aconteceu o que aconteceu com a mãe dela. Ela foi morta de uma forma misteriosa e eles pensam e ela pensava que pudesse ser algo a ver ao paranormal. O objetivo em Ordem Paranormal é tão ignorado, mas tão ignorado, que eu não sei se a Liz conseguiu saber o que aconteceu no dia da morte da mãe dela até hoje. Eu não sei simplesmente dizer se aconteceu ou não. Isso é porque eu já vi
Ordem Paranormal, a Ordem Paranormal 2 vezes. Eu já vi o Segredo na Floresta 2 vezes. Estou reassistindo Desconjuração para fazer o vídeo da tier list. E eu assisti Calamidade há pouco tempo e Segredo na Ilha há pouco tempo. Então, meio que tipo assim, se foi passado, foi algo tão pouco mencionado, tão pouco bombástico, que se perdeu nas minhas memórias. Então, o que eu passo com isso é que o foco não é isso. O Thiago, eu não sei se ele queria saber sobre o pai dele, né, o Arnaldo Fritz. Se queria também, em nenhum momento ele descobriu, pois ele veio a ter outras situações antes. E eu não quero dar spoiler sobre isso, né? Não quero dar spoiler sobre a Ordem Paranormal aqui. Então, ele não descobriu nada sobre o pai dele, por mais que a gente tenha entendido o que ocorreu mais pra frente no RPG, mais especificamente lá pra Calamidade. O Joey, eu creio que não existe. Eu creio que o Joey não tem nenhum objetivo explícito fora defender os seus amigos. Algo que ele só teve com o fim de O Segredo na Floresta e com o início de Desconjuração. Então, digamos assim, que o objetivo dele foi criado dentro da mesa. Isso também é uma forma interessante de se pensar em objetivos. Aí a gente vem o César, o Kaiser, né? Depende da temporada que você está assistindo. E ele, em Desconjuração, acaba ganhando o objetivo, mas os outros não tem. O Arthur tem. Ele perdeu a família dele e ele simplesmente quer brigar contra criaturas, o que é a maioria dos objetivos de todo mundo de Ordem Paranormal. Quem tem de verdade um objetivo, agora parando pra pensar, o Kaiser tinha, eu acho que ele queria encontrar o amigo dele, que é uma história que ele só criou lá mais pra frente no RPG. Então ele criou o objetivo dele muito depois de já ser um personagem na mesa, né? Então ele tinha um amigo dele de orfanato e eu acho que ele queria descobrir onde ele tava, ou não, não sei dizer. Mas agora quem tem mesmo é o Gal. O Gal quer encontrar a irmã, né? Então a gente tem o Gal como um personagem que tem um objetivo e que está introduzido no RPG como nem uma subtrama, é praticamente uma trama principal. Então, o que eu queria falar é mais um questionamento sobre o Ordem Paranormal, esse vídeo aqui. É novamente para falar sobre um pouco sobre um vídeo passado que eu fiz semana passada sobre o combate, em falar o quão o Ordem Paranormal é dependente de combate, que eles não devem ficar falando que não, porque a gente acaba vendo que nem objetivo a galera tem. Então, o combate se torna mais um dos focos, já que a maioria dos objetivos das pessoas é combater criaturas paranormal. Então, um dos objetivos das pessoas é o combate. Então, faz muito sentido falar que é um dos temas, se não o principal, de Ordem Paranormal. E também para dar conselho para vocês com relação a essa questão de você, como mestre, saber como direcionar a sua mesa e saber como introduzir melhor os jogadores. Porque uma coisa que teve problema, por exemplo, na mesa do Final Fantasy Requiem dos Cristais, é que uma pessoa tinha um objetivo, que o mestre não fez nenhuma questão de conectar a trama principal da aventura, o que fez com que a jogadora ficasse com raiva do que estava acontecendo na mesa, né? Porque ela falou, poxa, eu tô seguindo o caminho de cá, sendo que eu queria estar seguindo o caminho de cá. Eu vou me desvencilhar porque o mestre não soube utilizar meu objetivo. Então, é mais um vídeo de dicas e conselhos para vocês, narradores, saberem utilizar melhor essas ideias que os jogadores te passam, saberem introduzir eles melhores na trama, dando até alguma ideia. Cara, falou de algum vilão, falou de alguma coisa, coloca como vilão da tua mesa, substitui um personagem que tu já tinha até pensado sobre, com relação por exemplo, eu pensei aqui que o líder ele tem um filho. Poxa, vou relacionar que esse filho é um dos caras que os jogadores não gostam, por exemplo. Então você já linka isso aos jogadores, o que vai fazer com que eles queiram entrar mais na aventura, entrar mais na trama, de pequenos pedaços de amostras que são com eles, com que eles saibam que este inimigo dele está nessa trupe inimiga que os outros jogadores estão brigando, o que vai fazer com que ele queira mais apoiar os jogadores e queira mais seguir esse caminho de batalha contra esse inimigo em comum que ambos dos dois têm. Então, vendo dessa forma, pegando esse sentido aí de tramas e subtramas, é isso que eu queria falar nesse vídeo, pegando o gancho de Ordem Paranormal também, para mostrar que um RPG funciona sem, funciona com, mas se você colocar, é mais chance dos jogadores estarem bem introduzidos na história. Se em Ordem Paranormal não aconteceu de ninguém sair do RPG assim por não... Tipo, um jogador simplesmente dentro da mesa mesmo, o personagem falar assim, tipo, eu não quero morrer, eu não acho que é o meu objetivo ficar lutando contra a galera que eu não me importo, eu vou embora. E ele vazar porque
todo mundo ali na Ordem Paranormal, eles são personagens meio que de filmes. Então eles têm que ser aquelas pessoas imponentes que querem salvar o mundo. Então, por esse ser um dos pré-requisitos, digamos assim, de personagens do RPG do Selbit, essa questão, essa discussão dentro da mesa sobre fazer ou não esses atos de matar e arriscar a vida, por isso que eles nunca foram questionados dentro da trama, mas é uma outra coisa que a gente deve pegar. Às vezes, quando eu paro para analisar a Ordem Paranormal, eu vejo tanto de coisas que eu conflito contra o Ordem e que normalmente o Selbit consegue passar de uma forma que ninguém acaba se incomodando na mesa. Mas eu acho bom citar esses pontos, eu acho que dá para fazer com que você que se sente inferior ao assistir Ordem Paranormal, que sente assim, ah, não, mano, eu nunca vou conseguir fazer uma campanha tão bom quanto. Ordem Paranormal não é tão bom assim. Então é isso. Quem falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador. E fui.